barco esquecido na praia já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes... Esse, irmãos e irmãs, é o quinto domingo desse tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, diz a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, era sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, diz a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra bonita nesse quinto domingo para nós, que ainda vamos meditar e compartilhar. Padre, Jesus disse a Simão e aos outros pescadores para avançar para as águas mais profundas e lançar as redes. Por que precisam pescar nas águas mais profundas? E para nós hoje, o que significa ir para as águas mais profundas? Porque a verdade, as águas mais profundas, aonde que ele tem capacidade, a possibilidade de encontrar peixes maiores. Porque na beira da praia, quase que os peixes grandes não chegam e vivem mais nas águas mais profundas. E como que era uma pesca boa, precisa avançar um pouco nas águas mais, porque as águas rasas e os peixes grandes não vêm até a água rasa. Então, e vai para as águas mais profundas. E lá que eles fizeram uma boa pesca. Mas o que isso tem a ver? Que nós hoje, qual é a nossa missão hoje? Quais são as águas mais profundas? Jesus ia pelo mundo anunciar a boa nova, mas diz até os confins da terra. Tem lugares que já foi mexido, que as pessoas já foram evangelizadas, que as pessoas já conhecem, mas tem ainda lugar mais distante, mesmo aonde que às vezes as pessoas não têm acesso. Esses lugares se tornam as águas mais profundas, aonde as pessoas têm dificuldade de ouvir e receber a palavra, ou às vezes aonde que tem poucos missionários trabalhando naquela área. São hoje muitas águas profundas que existem. Vamos um pouquinho para aonde tem população maior que não tem possibilidade de se receber. As nossas paróquias,
e comunidades, às vezes as coisas são centralizadas na matriz, na igreja paroquial. E as nossas periferias e distantes, às vezes não tem muito trabalho que tem sido feito. Elas se tornam as águas mais profundas. Quanto mais afastado dessa beira aqui, dessa margem, nós vamos ali para dentro, para o interior, e a palavra é anunciada, e a possibilidade de conseguir mais seguidores é maior. Então, precisa um pouquinho as águas mais profundas, e nas comunidades, nas áreas novas que estão em construção, nos bairros novos. É ir aonde ninguém foi ainda, né? Ninguém foi ainda, se foi menos do que aonde que está muito trabalhado. Então, são as águas profundas hoje que nós precisamos explorar. E às vezes onde ninguém espera que você vai achar o peixe grande, né? Ou seja, onde a palavra vai fazer mais efeito, vai fazer um sentido melhor. Padre, os pescadores, Simão Pedro, João, Tiago, disseram que pescaram a noite toda, mas não conseguiram nada. Mas, em obediência a Jesus, lançaram as redes novamente nas águas. E desta vez eles pescaram tantos peixes que as redes quase se rompiam. Como igreja, o que devemos aprender com esse relato? É verdade, nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada. Mas por sua ordem, vamos lançar as redes. Às vezes, bem que dizemos somos igreja, às vezes estamos trabalhando sem Jesus. Pode ser contraditório, pode ser até parecer estranho para quem nos acompanha, mas se torna uma rotina, as pessoas querem fazer por si mesmas, esquece que Deus que move tudo, esquece de pedir a Deus que esteja o motor, que seja quem nos orienta. E de tanto que queremos ser uma ação nossa, minha, de fulano, de ciclano, esquecemos de Jesus, né? Então, eles trabalharam a noite toda, mas trabalhando com o esforço dele, do jeito que era acostumado a fazer, sem chamar, sem fazer apelo a Deus. Agora, quando Jesus entra em jogo, ele vai dizer, faz, e as coisas acontecem. Então, a lição para nós é o quê? Vamos evangelizar, mas sempre dizer, Jesus, qual é a orientação que nos dá? Qual é o caminho? Por onde que nós devemos agora lançar as nossas redes? Não pensar que nós sabemos de tudo, que nós podemos fazer tudo, que temos experiência. Esses pescadores eram muito experientes, mas é na ordem de Jesus que o fruto, o resultado, ficou melhor do que esperado, porque eles não tinham nada. Com Jesus, ele tinha tudo que as redes iam se romper. Então, Padre, todos os sócios ficaram espantados com a pesca que fizeram, por ordem de Jesus. Por que esse espanto? Eles que eram pescadores experientes, conheciam bem o mar, os peixes, por que eles ficaram espantados com esse tanto de peixe? Porque apesar dessa experiência deles, de conhecedores do mar, conhecedores de onde os peixes se encontram, em que momento, e sobretudo à noite. Quem pesca à noite, os pescadores do mar, sabem que consegue mais à noite do que de dia. Conhece os pesqueiros, né? Como dizia. Conhecem. E não conseguiram nada. Mas, nos mesmos lugares aonde ele não conseguira nada, agora ele consegue muitos mais peixes por ordem de Jesus. Então, mais uma vez, o espanto é uma coisa que não chega ao conhecimento, eles não alcançam, não entendem. Por isso, Pedro até cai aos pés de Jesus, afasta-se de mim, eu sou pecador. Quer dizer, reconhece a santidade, a divindade, é só Deus que pode fazer isso. Uma força fora do comum, do né? comum, fora do comum, extraordinário. É isso que está faltando para nós. De vez em quando lutamos, fazemos das nossas coisas e dizer, Deus, eu não consigo, mas faz as coisas acontecerem. E quando acontecer, dobramos o nosso joelho, que nem Pedro,
dizer o Senhor é Deus e nós somos nada, apenas pecadores nessa vida. Então, é o desafio da missão hoje de reconhecer, colocar Jesus na frente de tudo. E o resultado que nós colhemos é dele e nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Padre, então Pedro, Tiago e João deixaram as suas barcas e seguiram a Jesus para serem pescadores de homens. O que significa ser pescador de homem? Então, pescadores de homem, vocês dominam a arte como atrair os peixes até o anzol, até as redes. Desse jeito, você pode usar essa metodologia para atrair as pessoas. Então, eles vão ser pescadores, não mais dos peixes, mas agora com a mesma inteligência, com a mesma técnica, usar isso nas relações humanas, no trato com o ser humano. E vão atrair os homens e as mulheres, crianças, para Jesus. É isso ser pescador. É o desafio também da igreja hoje, pescar as pessoas. E muitas vezes nem vamos a essa pesca, diz, ele sabe que ele vem. O peixe não sai da água, vai até a casa do pescador. O pescador que tem que ir até o mar, até o rio para pescar. Então, esse é o desafio da igreja, aquela igreja que o Papa Francisco é a igreja em saída. Então, o pescador tem que sair, ir lá e pescar, e vai conseguir, em nome de Jesus, com a força de Cristo Jesus. Essa é a nossa missão de hoje, muito mais podemos dizer, mas deixamos aqui para você, irmão e irmã, continuar essa reflexão na sua casa, com a sua família. E Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar.